A Caixa Econômica Federal divulgou o balanço de pagamento das contas inativas do FGTS. A repórter Érica Blaine acompanha a coletiva, tem mais informações ao vivo, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Érica. Olá, boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Pois é, a Caixa acabou aí de informar que cerca de 25 milhões e 900 mil trabalhadores sacaram cerca de 44 bilhões de reais das contas inativas do FGTS. Só aqui no Distrito Federal foram mais de 471.500 trabalhadores que sacaram aproximadamente 853 milhões e 600 mil reais. O Ministério do Planejamento divulgou também que cerca de 36% desse valor injetado na economia foi, na verdade, para o pagamento de dívidas. O restante foi para poupança e também consumo. O presidente da Caixa destacou ainda que a disponibilização desse valor deu essa injetada na economia e citou como exemplo o crédito imobiliário. Segundo ele, de janeiro a junho deste ano, houve um crescimento aí no financiamento de casas de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Detalhe, cerca de 6 milhões de trabalhadores que tinham o direito de sacar o FGTS não sacaram, deixaram, portanto, cerca de 5 bilhões de reais nas contas inativas. O detalhe importante é que não haverá prorrogação do prazo, somente haverá prorrogação para as pessoas que foram impossibilitadas de vir até a Caixa porque estavam presas ou porque estavam com alguma doença grave. E isso, é claro, tem que ser provado. Mais detalhes eu trago para você na segunda edição do Band Cidade, que começa às 10:50 da noite. Orengo. Obrigado, Érica, falando ao vivo da Caixa. Olha, uma menina de 3 anos foi atingida na cabeça de raspão por uma televisão de 24 polegadas. O acidente foi na noite deste domingo em Santa Maria. Ela sofreu um corte de 5 centímetros na cabeça e foi levada ao Hospital Regional de Santa Maria. De acordo com parentes, o irmão dela estava brincando e balançando o móvel onde a TV estava antes de cair. A menina passa bem. Morreu no fim de semana um empresário baleado durante um assalto em Sobradinho. O crime foi no último dia 3. A polícia já identificou um dos autores do disparo. O autor dos disparos é um homem de 20 anos. Ele continua foragido. Clodoaldo Alencar, de 47 anos, morreu na noite de sábado. Ele estava internado em estado gravíssimo na UTI do hospital de base. Na quarta-feira da semana passada, o comerciante entrou para a triste estatística da violência do DF. A Polícia Civil já identificou o autor dos disparos. João Lucas Feitosa da Silva tem 20 anos. As imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que João Lucas entra para roubar uma moto na loja de Clodoaldo, na quadra 8 de Sobradinho. Ele atira a primeira vez contra a parede. O comerciante se recusou a entregar a chave da moto. O bandido disparou mais uma vez quando entrou em luta corporal com o empresário. O terceiro tiro atingiu a cabeça do comerciante. Ele ficou 3 dias internado no hospital de base, mas não resistiu. Clodoaldo Alencar deixa 5 filhos. O enterro será na Paraíba. Mais uma vítima da criminalidade aqui no DF. É muito triste, né? A gente assistir uma cena como essa, um cidadão, um trabalhador, estava lá na sua loja, ganhando a vida, ganhando o pão de cada dia, e vem um bandido, invade a loja com absoluta segurança de que vai roubar o que ele quer, vai embora com tranquilidade, porque vive numa cidade, porque vive aqui no Distrito Federal, onde a ausência da polícia é tão flagrante nas nossas ruas que acaba estimulando esse tipo de crime. Isso é crime típico de uma cidade sem policiamento ostensivo suficiente, ou pelo menos competente. Está aí a cara do bandido, tomara que ele seja preso logo e não venha a ser solto por alguma medida aí compreensiva dos defensores do direito penal mínimo. O que a gente espera também é que as autoridades de segurança pública pelo menos telefone para a família da vítima, peçam desculpas pela incapacidade de protegê-la. E mesmo com o aumento dos combustíveis, o mercado financeiro prevê que a inflação deste ano deve ficar abaixo da meta fixada pelo Banco Central. A gente volta a falar ao vivo com o Sérgio Amaral. Já dá para saber a previsão da inflação, Sérgio? Já, os bancos diminuíram um pouquinho essa previsão, Rodrigo. A gente lembra que toda segunda-feira o Banco Central divulga o Boletim Focus com as previsões econômicas, as projeções coletadas junto a mais de 100 instituições financeiras, né, que são bancos, corretoras, etc. O Boletim Focus desta segunda-feira
prevê que a inflação deste ano vai ficar em 3,45%. Na semana passada, a previsão era de 3,40%. E esse pequeno aumento aí na projeção de inflação para esse ano se deve, Rodrigo, principalmente ao reajuste das alíquotas de PIS e COFINS sobre gasolina, diesel, etanol, justamente porque a gente sabe que a nossa economia, a economia brasileira, ela é movida sobre rodas, nas estradas, né? Então, quando aumenta o combustível, aumenta o frete de praticamente tudo que é produzido aqui no Brasil. Mas mesmo com essa subida aí, Rodrigo, de 3,4 para 3,45, a meta da inflação ela é bem superior, ou seja, a inflação vai ficar bem abaixo da meta definida pelo Banco Central, que é de 4,5%. E inflação abaixo da meta o Brasil não via desde 2009, o que não deixa então de ser uma boa notícia, já que a gente sabe que o pior imposto para quem vive de salário é o imposto inflacionário, né, que corrói o salário no final de cada mês. Agora, para o ano que vem, Rodrigo, os analistas de mercado ainda preveem uma inflação um pouquinho maior, de 4,2%, mas ainda assim abaixo da inflação. O Boletim Focus do Banco Central também traz vários outros números interessantes, Rodrigo. Olha, a confirmação de que a recessão acabou, né? A previsão para este ano é de que a economia vai crescer 0,34%. Ainda é um crescimento bem pequenininho, mas pelo menos é crescimento já. Para o ano que vem, os analistas do mercado financeiro projetam o aumento, o crescimento da economia de 2%, o que seria então realmente o início dessa retomada, o que pode, enfim, gerar mais empregos. A taxa básica de juros também, que hoje está em 9,25%, ainda deve cair. A expectativa dos próprios bancos, né, que deve terminar o ano em 7,5%. Até semana passada, eles previam a taxa básica em 8%. E, por fim, Rodrigo, o dólar também deve cair, estaria em trajetória de queda, deve terminar o ano até semana passada. A previsão era de R$ 3,30, agora a previsão é de que o dólar chegue ao fim do ano a R$ 3,25. Interessante aí acompanhar quem está prevendo fazer qualquer viagem aí nas férias de verão. Rodrigo. Obrigado, Sérgio, trazendo informações importantes. E a seguir, a UNB oferece vagas em 3 modalidades de cursos à distância. A gente volta já já.